Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 24. 24, número 24, em que nós temos aqui, para começar, a palavra de número 115. O adjetivo round. Round. Round, que pode ter, como sempre em inglês, vários significados, incluindo aqui a ideia de em círculo, ou em torno de, ou em volta de algum lugar. A ideia de arredondar, né? Round é a ideia de redondo, então sempre a ideia de alguma coisa redonda, tá? Que rode, né, no caso. Então, em círculo, arredondar, com forma de bola ou com forma de círculo. Também está vinculado aqui à relação de nos esportes, né? Por exemplo, a gente fala do terceiro round, então a terceira rodada daquele esporte. Então também acaba entrando nessas possibilidades. No nosso exemplo, the round surveillance is essential for high security areas. The round surveillance is essential for high security areas. Então, a rodada de vigilância, surveillance, a ideia de vigilância, é essencial para áreas de alta segurança, high security areas, alta segurança, né? Áreas de alta segurança, ok? Na música a gente tem round and round, direct, que é a ideia de andar em círculos, né? Round and round. Fica aqui, ó, rodando, 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 ou andando em círculos, ou em círculos, neste caso, ok? Na sequência a gente tem o substantivo man, que, no caso, é o singular, homem, man. E a gente pode ter man no plural, que é M-E-N, man no plural, tá? Aqui eu tenho o plural, homens, man ou man. Esse segundo, né, do plural, acaba sendo um pouquinho mais forte nesse caso. Então, man, a ideia de homem, de ser humano, de marido, de companheiro. No xadrez, man pode ser o peão, né? Então a ideia do peão. Ou quando a gente está jogando damas, por exemplo, a gente indica que a pedra é man, tá? Aqui no caso. Em alguns contextos, man também pode aparecer como cara, man, listen to my advice. Listen to my advice, man. Então, cara, ouve meu conselho aqui. Né? Então, eu digo, por exemplo, sei lá, John is a good man. John is a good man. I like him. John, João, né? É um cara legal. Is a good man. É um cara legal. Gosto dele. Então, dependendo, né, da situação em que você se encontra, também pode ser essa ideia de cara, mas normalmente man como homem. Então, a suspicious man was seen near the entrance. A suspicious man was seen near the entrance. Um homem suspeito foi visto perto da entrada, tá? E aqui um homem suspeito, porque a gente tem o singular, man. Ok? No exemplo musical, né? Feels like the first time the foreigner. Então ele coloca lá. And I know that must be the woman in you that brings out the man in me. And I know that must be the woman in you that brings out the man in me. E eu sei que deve ser a mulher em você que desperta, brings out, desperta, traz para fora, o homem em mim. And I knew that must be the woman in you that brings the man in me. Na sequência, a gente tem o substantivo ear,
que é a ideia de ano. Year, né? Ano. E a gente pode ter o plural years. Quando a gente fala de idade, por exemplo, a gente fala em years, né? Anos, tá? E normalmente acompanhado de old, years old. Year para ano, years old para anos, no sentido de aniversário, por exemplo. Years old. Então, my 4 years old son. Meu filho de 4 anos. Years old. Idade. Year, ano. Years, anos, no caso. E a gente tem aqui no exemplo, each year we review our security protocols. Each year we review our security protocols. Cada ano, ou todo ano, nós revisamos os nossos protocolos de segurança. Okay? E aí, música do Andy Williams, Is the most wonderful time of the year. Is the most wonderful time of the year. É a época, time no sentido de época aqui, mais maravilhosa do ano. Normalmente o Natal. Para os americanos, normalmente o Natal. It's the most wonderful time of the year. Esse it's, né, no sentido de it is, é. Lembra que em inglês a gente não pode começar a frase sem o pronome. Então, it is the most wonderful time, time de tempo ou de época, of the year, ok? Deixo vocês aí com esta ideia, né, de bons tempos e see you next Vocabulary Improvement. Bye!